O tema da fé é o tema principal deste 27º domingo do tempo comum. Vamos meditar a palavra de Deus? Olá, sou o padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAG. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, bem como também da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização. Neste 27º domingo do tempo comum, nós temos como palavra de Deus Abacuque, capítulo 1, versículo 2, 3, depois o capítulo 2, versículo 2 a 4, o Salmo 94, 95 como resposta, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 8, 13 a 14, e Lucas, capítulo 17, versículo 5 a 10. O grande tema da liturgia da palavra deste domingo é o tema da fé. Na primeira leitura, tirada da profecia de Abacuque, se trata de um diálogo entre Deus e o profeta. O profeta questiona a Deus as desventuras do povo, porque o profeta sabe que os caldeus, ou seja, os babilônicos, estão chegando de forma iminente para poder arrebentar com a cidade de Jerusalém. E aí Deus, de certa maneira, conforta o profeta dizendo: o justo viverá da fé. Ou seja, só morrerão nesta invasão todos aqueles que verdadeiramente não tiverem fé em Deus. Sabemos que foi uma terrível catástrofe que se abateu sobre Judá, sobre Jerusalém, esta terrível invasão, cuja elite político-religiosa de Jerusalém foi deportada para a Babilônia e ficou na terra simplesmente povo simples, vivendo a sua religiosidade popular. Mas a grande mensagem desta primeira leitura é: o justo vive pela fé. Aquele que verdadeiramente tem fé em Deus, Deus o guarda, Deus o protege. E no Evangelho, vejam só, nós temos os discípulos os apóstolos pedindo a Jesus: aumenta a nossa fé. Na medida em que o Senhor responde que se vocês tivessem fé, vocês poderiam dizer a esta moreira: arranca daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mesmo que se fosse uma fé pequenininha. Então, hoje, inspirado no Evangelho, nós somos convidados a pedir a Deus que aumente verdadeiramente a nossa fé. Mas o que é o dom da fé? Fé, para alguns, é um assentimento racional a verdades que não conseguem se explicar. Para o Evangelho, a fé é muito mais existencial do que intelectual. A fé é uma adesão a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Vocês viram que nos dois domingos anteriores, Jesus criticou veementemente a riqueza. Por que Jesus criticou veementemente a riqueza? Porque a riqueza, de certa maneira, ela traz uma segurança, uma falsa segurança na vida. Essa falsa segurança pode ser traduzida também pela fé. Em hebraico, a palavra fé se diz emuná, que pode ser traduzido também por fidelidade. É desta palavra emuná que vem a palavra amém, assim seja. Então é muito interessante. E essa palavra fé, uma possível tradução hebraica para a palavra emuná é a palavra firmeza. Então, o dinheiro, a riqueza, de certa maneira, ela traz uma falsa segurança na vida. As pessoas muitas vezes têm fé na riqueza porque ela traz a firmeza na vida. Ora, hoje em dia, tudo se vive por meio do dinheiro, graças ao dinheiro, e por conta dessa situação, o dinheiro propicia para as pessoas as oportunidades na vida de ir e vir, de ter cultura, estudo, saúde, etc. Coitado de quem não tem dinheiro. Então, por isso que Jesus, sobretudo no Evangelho de Lucas, diz veementemente combate o acúmulo de riqueza, porque de certa maneira a riqueza pode se tomar o lugar de Deus na vida da pessoa e se tornar algo de fato absoluto.
Quando que para a pessoa verdadeiramente religiosa, Deus é o absoluto da vida, Deus é o absoluto da existência. E é Deus que dá sentido para todas as coisas. Por isso, é necessário pedir o dom da fé. E fé para o Evangelho é a adesão à pessoa de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que vamos considerar todos os bens deste mundo transitórios, em detrimento da verdadeira riqueza, que é a comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida e viver a nossa vida segundo os ditames de Deus, revelado-nos por meio de Jesus Cristo. Revelados por meio de Jesus Cristo. Já a segunda parte do Evangelho, que é Lucas, o versículo 10 até o versículo 7 até o final, trata de um outro tema. Naquele contexto onde que se tinha senhores e escravos, uma vez que o escravo fazia tudo que era sua obrigação, o patrão dele não ia agradecê-lo. Então, assim também, o cristão, o servo, o agente de pastoral, o padre, o bispo, o papa, seja ele quem for, não deve esperar do seu senhor um reconhecimento por aquilo que era sua obrigação fazer e trabalhar. Né? Nós muitas vezes esperamos, trabalhamos, dedicamos a nossa vida esperando elogio, esperando agradecimento, reconhecimento da parte dos outros. Então, no fundo, já estamos buscando a nossa recompensa nessa vida. Quando, na verdade, nós devemos esperar o reconhecimento da parte de Deus que virá após esta vida, que é a vida eterna. Né? Então, é muito interessante. Pelo fato de sermos pessoas justas, boas, honestas, de dedicarmos a nossa vida numa pastoral, no movimento, a gente deve se considerar um servo inútil, porque Deus nos colocou nesse mundo para isso. Nós não fizemos nada mais do que nossa mera obrigação. Então essa é uma palavra muito interessante, que pode provocar em nós o questionamento das nossas reais motivações para que a gente possa estar atuando numa pastoral, no movimento de igreja, né? Porque muito embora a gente uma palavra de gratidão, elogio faça parte, é bom, motive as pessoas, mas isso não pode ser a motivação última do nosso serviço prestado na comunidade cristã, do nosso serviço prestado a nosso Senhor. Por fim, a segunda leitura, a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, o autor vai dizer a Timóteo, né, pedindo a ele de não se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e de reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das mãos. A carta a Timóteo, conforme eu dizia em vídeos passados, ela não é destinada a uma igreja, mas ela é destinada a um chefe de igreja. Parece que Timóteo era muito jovem e a comunidade não o respeitava pelo fato dele ser jovem. Por isso, o autor da carta, sabendo que Timóteo de repente estava passando por dificuldades para poder coordenar esta comunidade cristã da qual ele foi colocado como presbítero, então Paulo o orienta, Paulo o exorta a reanimar o dom de Deus e a sempre dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De nosso Senhor Jesus. Então essa segunda leitura nos convida novamente a rezar pelos padres, pelo clero, mas de um modo muito especial pelos padres recém-ordenados. Né? O Santo Padre Papa Francisco tem detectado um problema muito sério na igreja, no clero, sobretudo no clero mais jovem, que é o problema do clericalismo, que é o contrário da sinodalidade. A sinodalidade, toda a comunidade, padre, clero e o povo de Deus, de modo geral, em oração, repletos do Espírito Santo, discernem um caminho conjunto. Ao passo que o clericalismo reforça o quê? A autoridade do padre. Tudo tem que ser do jeito que o padre quer, do jeito que o padre mandar, etc. E o povo se torna capacho dele. Está errado. Então o Papa Francisco tem denunciado isso por demais, e isso está acontecendo por demais no clero mais jovem. Então nós precisamos rezar para que possa ser um clero mais sinodal, um clero que escute mais o povo de Deus, um clero que se considere servidor do povo de Deus. Porque no fundo, o diácono, o padre, o bispo são empregados do povo de Deus. Não se espante com essa expressão, são empregados. Por quê? É o povo de Deus que, mediante o dízimo, mediante as doações que paga, o salário do padre, o trabalho do padre, né? Então, às vezes, o povo, em certas questões, sabe muito mais e deve ser escutado nas decisões da comunidade mais do que o próprio padre. Porque, no fundo, o padre é um servo, é um trabalhador do povo de Deus, é um empregado do povo de Deus. Né? E isso se descobre mediante esse espírito sinodal que tanto a igreja tem nos exortado e pedido
a vivermos, né? Quando o Papa convoca a igreja a pensar a questão da sinodalidade, não é à toa, porque só se pensa alguma coisa, só se pede para se refletir uma coisa que no fundo não se está vivendo. Então, a partir dessas leituras, queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos rezar neste 27º domingo do tempo comum. A partir da primeira leitura, pedir ao Senhor que nos conceda o dom da fé, que é garantia da nossa salvação, de nossa proteção. Que a nossa fé possa ser pequenininha, que seja, mas essa fé pequenininha será capaz de nos dar, de romper aquilo que nós consideramos impossível. Que nós não trabalhemos na comunidade cristã esperando gratidão, elogio, aplauso das pessoas, porque não é essa a motivação. Somos servos inúteis e deveríamos fazer o que nós devemos fazer, né? Estamos ali para servir Cristo, para servir nosso Senhor Jesus Cristo. E rezemos pelos padres mais jovens, para que possam reanimar o dom de Deus recebido na sua ordenação e possam sempre dar um testemunho coerente de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar as nossas homilias todo final de semana. E compartilhe este vídeo com seus amigos, com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. E deixe aí o seu comentário e deixe aí também a sua curtida nesse vídeo, pois desta maneira o YouTube entenderá que este vídeo é relevante para outras pessoas. E até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.